Graça e paz. Você vai acompanhar agora um dos estudos baseados na segunda epístola de Pedro. Pedro fala sobre a nossa jornada em direção aos céus. Se você tem assistido os nossos vídeos e o nosso canal tem te abençoado, inscreva-se, curta os vídeos, comente, compartilhe. Que Deus te abençoe. Bom estudo. A segunda epístola do apóstolo Pedro. Shalom Adonai, bom dia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Nós já finalizamos aí a discussão sobre o versículo 4. Nós vamos ler a partir do 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Com conhecimento, domínio próprio. Com domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, só vendo que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para alcançar o resultado do versículo 11, você precisa ficar bem atento a esse resuminho que Pedro faz, sintetizando a carreira cristã. Esse trecho tem que ser estudado em conjunto, porque ele fala todo de uma mesma coisa, né? Ele mostra as consequências de conhecer aquele que nos chamou. As consequências de levar a sério o conhecimento daquele que nos chamou. Se você leva a sério, isso vai te conduzir à vida e à piedade. O destino final será a participação na glória de Deus, que já inicia no presente século, no presente momento, pela transformação do nosso caráter, elevação do padrão moral, participação nas virtudes morais de Deus e, futuramente, conforme as grandes promessas, nos tornaremos coparticipantes da natureza divina, com a transformação dos nossos corpos também. Mas tudo isso será percebido num conflito crescente com o lado corrompido desse mundo. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais o conhecimento daquele que nos chamou avança, evolui, mais perceberemos a corrupção das paixões que existem no mundo.
mais perceberemos as deformações, o que é oposto a Deus. Lembrando que Paulo afirma em Efésios, capítulo de número 2, que esse mundo segue um curso inspirado pelo Senhor da rebeldia e da ira e da morte, que é Satanás. Então, o mundo segue a tendência de chamar o mal de bem, de tornar o criminoso herói, de defender a existência de uma dualidade em cada ser humano, como se todos nós fôssemos cindidos, metade bom, metade mal, como se ninguém conseguisse integralidade, reduzindo o poder do mal em suas vidas e melhorando dia após dia. A ideia do mundo na atualidade é que todo mundo aceite uma dualidade, um conflito constante, mantendo bem e mal operantes, ainda que em alternância. Mas isso é a corrupção do mundo. A Bíblia fala muitas vezes que não podemos ser divididos entre dois senhores, dois sentimentos, dois pensamentos, duas intenções. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais nos desfazemos dessas obras de Satanás e dessa cosmovisão deturpada. Um cristão que eleva o conhecimento daquele que nos chamou irá perceber as armadilhas do passarinheiro distribuídas pela cultura afora. Como ele é um cidadão celeste, não se perderá nessas armadilhas terrestres. A diferença entre nós e aquele que não serve a Deus deve se tornar cada vez maior. E aí ele continua dizendo que esse processo todo de conhecer e afetar o viver, um viver que participa da glória, piedade e virtude, um viver que se motiva pelas promessas grandiosas de Deus. Conhecimento que nos arranca da coparticipação da natureza satânica. Jesus explica isso muito bem em João 8, que outrora éramos raça de víbora, então corrompidos tanto quanto todos os demais do mundo, associávamos a Satanás. Mas por meio do conhecimento daquele que nos chamou e nos possibilitou conduzir a vida a partir desse conhecimento e construir um ser piedoso, virtuoso, que manifesta a glória do Altíssimo nesta terra, fomos abandonando essa similaridade com Satanás e passamos, por escolha, liberdade e oportunidade, a assimilar a natureza divina. E nos tornamos coparticipantes dela.
Então, agora que sabemos que do mundo já não somos, e que não somos parecidos quem no mundo vive, vamos seguir em direção a essa prometida entrada no reino eterno. Para isso, precisamos reunir toda a nossa diligência. É preciso batalhar. O mundo não é brincadeira. Ele seduz. Apocalipse chama Satanás de o enganador de todo o planeta. Também o chama de o sedutor das nações. Enfrentar esse mundo não é brincadeira. As armadilhas do diabo são bem arquitetadas e elas se fundamentam nas fraquezas humanas. Fraquezas que existem pela ausência de rendição ao conhecimento de Deus. À medida que você conhece ao Senhor, você se rende ao que Ele ensinou e você passa a cultivar a vida que Ele exemplificou, essas fraquezas desaparecem. Mas para isso é preciso diligência. Não olhe para trás, você colocou a mão no arado. Não recue. Não fique imaginando que o mundo produz uma vida melhor do que aquela que se inspira em Deus. Não fique imaginando você que o mundo é capaz de criar mais felicidade, mais alegria, realização e satisfação do que Deus. Existem pessoas que são capazes de imaginar que o inferno será milhares de vezes melhor que o céu, porque eles duvidam da capacidade da vida inspirada em Deus ser melhor que a vida de rebeldia. É uma guerra constante. Precisamos de diligência. Precisamos ficar acordado, esperto. Precisamos agir, precisamos lutar, precisamos verificar todas as coisas, provar de tudo, mas avaliar. Precisamos de diligência. E não é só diligência pura, bruta, mas associada à fé. Então, é diligente, com fé, e não é uma fé descompromissada, mas aliada à virtude. Isso é muito interessante, porque há quem creia e não se mova, é preciso agir, ser diligente. Há quem creia, mas não produza virtude. A fé deve produzir virtude. Virtude é resultado da fé. Se você crê, seja diligente nisso. Em crendo no Senhor, insista na fé, batalhe pela fé. Seja diligente em elevar a sua fé, em viver pela fé. E entenda que a fé te conduzirá a uma vida virtuosa. A fé afetará todo o seu ser, te conduzindo a um viver glorioso. Não glorioso no sentido das conquistas materiais incorruptíveis. Mas, como disse Pedro na primeira epístola, à mulher cristã, que a sua beleza não esteja no cabelo, nas roupas, nas joias, mas no espírito, na alma. Lá ele não estava sendo contra joias, se arrumar cabelo, maquiagem, contra vestidos ou feminilidade. Ele estava dizendo que essas coisas todas, embora possam ser cultivadas, são secundárias.
que a verdade está no trabalho, em nossa essência. As virtudes, a glória em nosso caráter, personalidade, afetando o trato que temos com o próximo, conosco, com o mundo, com Deus. Essa virtude deve estar ligada ao conhecimento, tanto quanto a fé. Não é crer em qualquer coisa, é crer no que foi determinado por Deus. Não é um crer irracional, que tritura tudo e tenta produzir um concreto. É um crer a partir da fé. É uma virtude, um crer a partir do conhecimento daquele que nos chamou. Uma virtude a partir do conhecimento. Na atualidade, existem tantas propostas para uma vida virtuosa. Você pode seguir pensamentos de monges. E existe uma cultura muito bonita de paz, de humildade, desapego. Quando você estuda boa parte da filosofia budista, tibetana, até indiana, existem gurus que falam bastante de amor, desapego do materialismo, falam sobre respeito ao próximo. Você encontra muitas filosofias e religiões repletas de virtude. Mas as virtudes que você precisa desenvolver são baseadas no conhecimento de Deus. Não é nessa salada, permitindo que múltiplos senhores construam você. Mas é a partir do exemplo de Cristo. A sabedoria de Cristo deve te afetar. Por mais que você conheça as demais, não há problema em ter cultura. Mas você precisa se cultivar a partir do conhecimento de Deus. Então, as virtudes que devemos desenvolver são aquelas ensinadas por Jesus. Agora veja, se existe uma palavra de Deus sobre um determinado assunto, por que irei desprezá-las acatando outra? Deus está em primeiro lugar, mesmo que eu não reconheça isso. Ninguém é superior a ele, nenhuma palavra também. Então, a virtude é fundamentada no conhecimento. E o conhecimento do domínio próprio, ou com o domínio próprio. Tem muita gente que não permite que sua crença e o seu conhecimento agilizem o governo sobre si mesmo. Nós precisamos aprender a nos gerenciar. Nós precisamos administrar melhor nosso domínio próprio. Você tem domínio próprio. Todo mundo tem. Mas muita gente não gerencia o domínio próprio. Muita gente não puxa as rédeas do cavalão que ela é. Tem muita gente que não se domestica. A gente continua esse assunto na quinta-feira. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sua palavra viva, poderosa. Precisamos dela
Rendemos a Ti. Nos ensina, nos fortaleça, esclareça seus caminhos diante dos olhos da nossa consciência, para que compreendamos e o sigamos. Queremos produzir aqui na Terra algo da vida eterna, do celestial, do Senhor. Tudo o que for possível, até que a plenitude nos alcance e vivamos contigo eternidade afora. Nos abençoe, papai, que o dia de hoje seja um dia de êxito para todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe suas vidas, queridos. Obrigado por ter acompanhado mais um estudo baseado nos ensinos do apóstolo Pedro. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, curta, compartilhe. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.